Olá, seja bem-vindo à terceira parte então dessa nossa videoaula, dessas videoaulas do concurso do Banrisul. Vou abrir o Word. Lembre-se, nós estamos trabalhando com a versão do Word 2010, mas os conceitos abordados servem tanto para a versão 2007 quanto para a versão 2016, como a 2013 também. Fique tranquilo, pois você vai ver que esse conteúdo é muito similar em todas as versões do programa. Continuando, nós falamos sobre o botão Backstage na aula passada. As guias são esses itens que aparecem aqui na parte de cima. Guia página inicial, guia inserir, guia layout de página. Cada guia dessa foi criada com o objetivo de reunir os principais comandos com aquela característica para facilitar para que o usuário intuitivamente consiga utilizar essa ferramenta sem se preocupar com decorar comandos como eram realizados na versão 2003. Para formatar fonte na versão 2003, nós tínhamos que clicar no menu Formatar, depois na opção Fonte. Se eu quisesse trocar, por exemplo, colocar bordas, eu deveria clicar em Formatar, Bordas e Sombreamento, e assim sucessivamente. Nessa versão, tudo foi organizado no ribbon, ou na faixa de opções, que é essa faixa que você está vendo aí em destaque. Essa faixa de opções é separada por galerias. Nós temos a galeria Área de Transferência, que reúne os comandos principais de cópia e colagem da informação. Veja só que eu tenho aqui o comando colar, as opções do botão colar, eu tenho recortar, copiar e ainda o pincel de formatação. Também temos a galeria fonte, onde podemos formatar as fontes do nosso documento com base nesses botões e esses recursos. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. Parágrafo também é a mesma coisa, nós vamos falar especificamente sobre parágrafos em uma aula, mas na galeria parágrafo nós vamos encontrar diversas formatações de parágrafos. A galeria estilo serve para que você possa aplicar estilos pré-configurados aí na sua planilha, no seu documento, estilos esses que são criados pelo Word para facilitar a edição do seu documento, principalmente como criações de tópicos, títulos, criações de sumários. Você pode alterar os estilos. Há também a galeria edição, que permite a você localizar uma informação e substituir ambos temas que cairão no edital, que estão no edital, eu vou falar também em uma aula específica. Selecionar, podemos selecionar todos os objetos, apenas objetos específicos. Lembrando que um objeto no Word não é necessariamente o texto ou parágrafo que está nele. O objeto é uma imagem, uma figura, um word art, recursos específicos que o aplicativo não tem por padrão dentro do seu documento. Essa primeira galeria, você vai encontrar aproximadamente 60% a 70% de tudo aquilo que você vai fazer no seu Word está nessa galeria página inicial. Se você clicar aqui em inserir, vai ver outra faixa de opções, completamente diferente da anterior. Essa faixa de opções contém recursos que podem ser inseridos no seu documento que não fazem parte dele por padrão. Você pode inserir páginas como folhas de rosto, página em branco ou ainda quebras de página. Esse quebra de páginas, inclusive, aparece em outro local também. Nós temos aqui o botão Tabelas da galeria Tabelas. Nós vamos falar sobre tabelas nesse treinamento. Ilustrações, onde você pode inserir imagens, cliparts, formas, smart art, gráficos instantâneos. Você tem aqui links que você pode cruzar informações, você pode criar links de um texto para uma determinada parte do seu documento. Você tem também aqui a possibilidade de inserir cabeçalho e rodapé, ou ainda ferramentas de texto e símbolos. Além desses símbolos, você também tem aqui outras opções para colocar equações matemáticas mais complexas através de um editor de função muito bacana chamado Equation. Isso era uma ferramenta muito antiga que era colocada como suplemento no Word. Ela foi incorporada à ferramenta. E símbolos, você vai poder inserir qualquer símbolo que você quiser no seu documento. Símbolos que por padrão você não encontra aí no seu teclado, por exemplo. A galeria layout de página está relacionada com a formatação da página que você está trabalhando. Você pode aplicar temas para a sua página, você pode configurá-la em margens, orientação, tamanho e colunas, você pode inserir quebras, números de linha e finização. Dentro de plano de fundo de página, você pode definir qual é uma marca d'água. Olha só, tem vários tipos de marca d'água aqui. Cor da página, bordas. Você tem uma outra galeria aqui chamada parágrafo, que é similar àquela galeria parágrafo que temos na página inicial. Como todos os comandos não couberam especificamente nessa galeria, a Microsoft, o Word, dividiu essa galeria em duas e colocou mais recursos de parágrafo aqui. Vamos falar sobre eles também. E a opção, a galeria organizar está aí disponível para que você possa organizar os objetos que estão no seu documento. Alinhamento, centralização, você pode mesclar objetos, tudo isso de forma bem simplificada.
A guia Referências está relacionada com alguns recursos complementares que o Word oferece, como a criação de sumários. Se você vai editar TCCs, se você está fazendo diagramações de texto que precisam de uma estrutura, o sumário então vai lhe ajudar com isso. Na galeria Notas de Rodapé, podemos inserir notas de rodapé no documento, como também inserir notas de fim de documento. Citações e bibliografia, já padronizadas. Você pode inserir legendas às suas figuras, tabelas e etc. E ainda criar índices de marcação do seu texto. A guia Correspondências ela está relacionada com a mala direta. Você pode criar com seu Word envelopes, etiquetas, malas diretas personalizadas. Se você não sabe o que é uma mala direta, eu tenho 3 vídeos no YouTube que explicam como fazer a mala direta no Word utilizando o Excel. E você vai poder criar etiquetas, cartas personalizadas com o nome do seu cliente ou dos seus amigos, utilizando mala direta. Como eu não vou me aprofundar nesse assunto neste treinamento, então convido a você a ir lá no meu canal de vídeos, se inscrever, e atualmente já são mais de 210 videoaulas. Passei essa semana, inclusive da semana do dia 15 de novembro, de 1 milhão de acessos. Então convido vocês a conhecerem esse meu canal e esses vídeos que eu estou trabalhando. Correspondências, então, permite a você criar a sua mala direta, selecionar destinatários e, da esquerda para a direita, você vai conseguir utilizando as galerias até concluir a sua mala direta. A guia Revisão está relacionada com a revisão do seu documento. A galeria Revisão de Texto tem aqui ortografia, pesquisar, dicionário de sinônimos e ainda contagem de palavras. Esse recurso de contar palavras é o mesmo que aparecerá aqui quando pressionarmos esse botão na barra de status. Na galeria Idioma, você pode trocar o idioma do padrão do seu documento. Digamos que você está escrevendo em inglês e quer que o corretor ortográfico funcione em inglês. Perfeito, você pode fazer com que o Word trabalhe já para você, corrigindo o seu texto em inglês. Você pode traduzir palavras e ainda definir o idioma padrão que você está escrevendo. São centenas de idiomas. Temos ainda os comentários. Os comentários podem ser atribuídos a um documento e eles não são impressos por padrão. Temos as alterações, a galeria de controle e alterações, além de comparação de documentos e proteção. Todas essas guias elas oferecem recursos específicos para o tópico que está direcionado nela. Por último, a guia Exibição é aquela em que você vai conseguir controlar a forma de visualizar o seu documento na tela. Nós temos 5 formas diferentes de visualização do documento e eu vou falar sobre eles também. Você tem uma galeria chamada Mostrar, em que você consegue mostrar a régua do seu documento. Por padrão, na versão 2010 ela vem desativada. Linhas de grade, se você quiser linhas de grade para redigir com mais precisão o seu texto. E ainda criar um painel de navegação para ver as miniaturas das páginas. Tudo isso, acredito que você nem sabia que existia aqui no Word. Zoom. Essas são as ferramentas de zoom. Você pode aumentar e diminuir o zoom. Nós vamos falar disso especificamente depois. A galeria janela está relacionada com a forma com que você vai visualizar a informação. Você pode dividir a janela e enxergar 2 partes específicas do seu documento ao mesmo tempo. Por exemplo, início e fim. Depois é só dar 2 cliques que essa divisão some. Você ainda pode trabalhar com macros, que é a possibilidade de você redigir, automatizar os seus documentos do Word. Automatizar significa que você pode pegar uma ação que você faz com uma certa frequência e automatizá-la para que não tenha que fazer mais manualmente. Faça tudo isso de forma automática. Outros componentes da tela do Word são a régua, que você já viu que aqui em exibição podemos ativar a exibição da nossa régua ou clicar sobre esse símbolo que está aqui à direita da tela. Um clique vai fazer com que as réguas, tanto vertical quanto horizontal, sejam exibidas. Quando a régua é exibida, você vai ver esses controles, chamados de controles de marcação de parágrafo, e as medidas em centímetros do seu documento. Nós temos também aqui o controle de parágrafo à direita, e essas medidas são as margens do documento, e nós vamos falar sobre configuração de página em breve. Nós temos a margem superior, a margem esquerda, a margem direita e a margem inferior do documento. Junto da régua, nós temos também esse controle chamado de tabulador. Vou falar sobre os tabuladores conforme numa aula específica, pois ele faz parte também desse edital. Vou mostrar a você como utilizar esse tabulador. Se você assistiu todas as aulas do Writer, está vendo muita semelhança entre as 2 ferramentas. Por isso que nós vamos trabalhar mais ou menos de forma parecida com os 2 programas. Você vai ver que o Word é um super editor de textos. E o Writer nada mais é também do que uma opção em que você pode ter gratuitamente um poderoso editor de texto sem gastar nada. Temos aqui à direita a barra de rolagem vertical e a barra de rolagem horizontal na parte de baixo, que não está aparecendo,
porque o zoom não está tão grande. Eu vou aumentar o zoom e você vai ver que temos agora aqui a barra de rolagem horizontal. Nós temos na parte de baixo de tela a barra de status, onde à esquerda nós temos o total de páginas. Se clicarmos uma vez sobre esse item, a janela Ir Para será aberta. Essa janela Ir Para permite a você saltar para uma determinada página, para uma determinada seção, uma determinada linha, simplesmente digitando o número da página e pressionando aqui o botão Próximo. A tecla de atalho para o Ir Para é a tecla F5. Veja só, pressionando F5, a mesma tela é aberta. Este aqui é o contador de palavras. Se eu colocar aqui Banrisul 2015 intensivo, você vai ver que ele vai contar 3 palavras no nosso documento. Um clique nesse controle vai fazer com que o contador de palavras seja exibido. Vamos lá, um clique. Então eu tenho o total de páginas, total de palavra, total de caracteres sem espaços, com espaços, o número de parágrafos, o número de linhas, tudo isso aí nessa caixinha de diálogo. Vou fechar. Você também tem aqui esse controle permite a você saber se um documento possui erro de gramatical ou erro ortográfico. Esse check que aparece, ele indica que não há correções ou há erros no meu documento. Se eu escrever uma palavra errada, por exemplo, vou escrever aqui a palavra não, sem o acento. Vou dar Ctrl Z, você vai ver que ele vai ser taxado aqui com uma pequena linha vermelha embaixo dele, e na parte de baixo vai ver que o desenho mudou, dizendo que há erros que precisam ser revistos. Se você clicar sobre esse botão, um corretor ortográfico será exibido pelo erro e você pode fazer a correção. O símbolo volta a marcar que não há erros no documento. Para que você possa fazer a mesma coisa utilizando tecla de atalho, pressione F7. F7 é a tecla de atalho que vai fazer a revisão ortográfica e gramatical do seu documento. Além disso, você tem aqui o idioma. Se você selecionar todo o seu documento, para selecionar todo o documento, pressione Ctrl T. Nós vamos falar também sobre teclas de atalho em alguns instantes. Você pode clicar sobre esse botão e definir qual é o idioma padrão deste texto. Se você quiser escrever, por exemplo, em alemão, você escolhe aqui o idioma alemão e vai pressionando o botão OK. Tudo aquilo que você digitar, né, você pode usar o corretor ortográfico da Alemanha. Você pode redigir, então, no formato alemão, no formato inglês, no formato português. Basta você definir o idioma que quer. Na parte de baixo da tela, aqui ainda à direita, nós temos 5 ícones que representam os 5 modos de visão do documento, que são os mesmos que nós temos aqui na galeria Modos de Exibição, e o zoom, que podemos diminuir, clicando sobre o sinal de menos, aumentar, clicando nesse sinal de mais, ou arrastar esse controle para a direita ou para a esquerda, fazendo com que o zoom seja aumentado ou diminuído. Uma tecla de atalho simples para você aumentar ou diminuir o zoom do documento é segurar a tecla Ctrl e seu mouse possui entre o botão esquerdo e o direito um botão de rolagem. Se você rolar esse botão para cima, vai ver que o zoom vai ser aumentado até com 500%. E se você girar para baixo o rolete do seu mouse, você vai reduzir o zoom até 10%. Temos os valores máximos, que são 500, e o mínimo, que é de 10% no seu documento. Se você clicar sobre o percentual que aparece aqui embaixo, uma janela, uma caixa de opções será exibida e você pode controlar o nível de zoom do seu documento escolhendo 200%, 100%, 75%, escolher uma porcentagem que você queira, que não seja uma dos padrões. Você pode escolher largura da página, onde as margens, toda a sua página vai ser centralizada. Veja só, vou dar um OK. Você pode escolher também a largura do texto, onde ele despreza os espaços das margens esquerda e direita e deixa apenas a área útil do seu documento aqui visível. Isso é ótimo, pois facilita bastante a edição do seu texto. E você ainda pode exibir até a página inteira. Você pode colocar várias páginas na tela, de forma que o seu texto você consiga visualizar a diagramação do seu layout com muitos documentos aqui na tela. Veja só, eu fiz aqui algo e depois eu vou ensinar a você como proceder. Perceberam como é simples? Então, o primeiro passo para que você possa ir bem na prova é conhecer o ambiente em que você vai trabalhar. Conhecer o Word para que toda essa aula, todos esses conceitos que você aborda, que você viu sobre o ambiente possam ser explorados aí no seu dia a dia. Antes de falarmos de tecla de atalho, vou dar uma dica. Se você ainda não tem o Word instalado, você pode fazer uma instalação de uma versão de demonstração e rodar esse aplicativo por pelo menos 30 dias aí gratuitamente para você conhecê-lo.
Se o objetivo é utilizar e conhecê-lo para a prova, faça isso. Faça o download, instale na sua máquina e utilize por um curto período de tempo para que você possa se familiarizar um pouquinho aí com o ambiente. Continuando, vamos falar sobre... Deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula até agora. Nós temos 15 minutos de aula. Eu acho que em mais 5 minutos eu consigo falar sobre teclas de atalho. Existem centenas de teclas de atalho para o Word. Se nós pararmos o mouse sobre qualquer um dos botões, você vai ver para que aquele botão serve e a sua respectiva tecla de atalho. Para negrito, a tecla de atalho é Ctrl N. Para itálico, é Ctrl I. E para o sublinhado, é Ctrl S. Mas existem alguns atalhos muito úteis no Word que servem para você se movimentar no seu documento. Essas teclas de movimentação elas são úteis para que você possa percorrer o seu documento de forma rápida e sem ter que ficar tirando toda hora o teclado, né, a mão do teclado e pegando o mouse. Concursos, você sabe que boa parte das questões também são feitas com base nas teclas de atalho. Então vamos lá. Existe uma instrução no Word chamada de RAND. Vou abrir parênteses. Essa instrução permite inserir frases e inserir parágrafos no meu documento. Se eu digitar aqui RAND 20,3, eu vou inserir 20 parágrafos no meu documento com 3 frases cada um. Ao pressionar o Enter, você vai ver que rapidamente o texto é inserido e eu não preciso perder tempo fazendo a digitação. Normalmente você vai fazer cursos de informática por aí, cursos de edição de texto, e a pessoa exige que você digite muito conteúdo. Bobeira, você pode usar essa instrução RAND para praticar sem ter que ficar perdendo tanto tempo com digitações manuais. Primeira tecla de atalho, vamos aprender a nos movimentar pelo documento do Word. Nosso cursor, ele é esse que está piscando aqui antes da palavra no. Se você digitar qualquer coisa, esse item vai entrar sempre à esquerda do seu cursor. Você pode deslocar o seu cursor andando com as setinhas de direção para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. E é o ponteiro do mouse, que é esse que está aqui, na parte de cima do meu documento. Esse é o ponteiro do mouse e esse é o cursor do documento. Pois bem, se eu quero ir para o fim do documento, eu posso pressionar a tecla Ctrl End. Ctrl End é a tecla de atalho que vai fazer com que o seu cursor vá para o final do documento do Word. E Ctrl Home é a tecla de atalho que vai fazer com que ele vá para o início do documento. Se você pressionar Ctrl setinha para baixo, observe que o seu cursor vai pular um parágrafo inteiro. Ctrl setinha para cima, ele volta um parágrafo inteiro. Ctrl setinha para a direita vai fazer com que o seu cursor pule uma palavra inteira. Ctrl setinha para a esquerda vai fazer com que ele pule uma palavra para a esquerda. Ctrl End, já vimos que vai para o final, e Ctrl Page Down. Nós estamos aqui no início do documento da primeira página. Você pode ver isso aqui na barra de status. Nós estamos na página 1 de 3. Se você pressionar Ctrl Page Down, nós vamos colocar o nosso cursor no início da segunda página. Ctrl Page Down coloca o cursor sempre no início da página seguinte. E Ctrl Page Up vai fazer o inverso, ele vai colocar o cursor sempre na página anterior. Se você quiser apagar uma palavra inteira, ao invés de pressionar a tecla Delete várias vezes, você pode colocar o cursor antes da palavra e pressionar Ctrl Delete. Ctrl Del vai apagar a palavra inteira que está à direita do seu cursor. Mas, se você estiver no meio de uma frase como essa, por exemplo, e quiser apagar para a esquerda, pressione Ctrl Backspace. Ctrl Backspace volta apagando e Ctrl Delete apaga a palavra que está à direita. Se você pressionar a tecla End sozinha, você vai fazer com que o seu cursor vá para o final da frase, olha só. E se você pressionar a tecla Home sozinha, o cursor vai voltar para o início da tela. Sempre que você associar a tecla Ctrl com uma tecla de atalho, normalmente você vai adicionar, vai arremessar o seu cursor para algum ponto do seu documento. Ao contrário da tecla Shift. A tecla Shift, essa é a tecla que você tem em cima do Ctrl à sua esquerda do teclado e também próximo aí do meio do teclado. A tecla Shift você usa para digitar normalmente letras maiúsculas. Se você segurar a tecla Shift e andar com a setinha para a direita, vai ver que vai selecionar palavras, uma letra de cada vez, do seu texto. Se você segurar a tecla Shift e
descer com a setinha para baixo, vai selecionar o seu texto para baixo. Se ao contrário você pressionar a setinha para cima, nós vamos tirar a seleção, e se você pressionar o Shift e a setinha para a esquerda, vai selecionar, vai tirar a seleção das palavras que você acabou de fazer. Para tirar a seleção de qualquer documento, basta soltar a tecla Shift e pressionar uma setinha para qualquer uma das direções. Se você quer selecionar a linha inteira, você pode pressionar Shift, End. Você vai selecionar a linha do ponto do seu cursor até o final. E se você estiver no final da linha, você pode pressionar Shift, Home. Se você quiser selecionar o parágrafo inteiro, pode pressionar Ctrl, Shift, setinha para baixo. Se você quer selecionar o seu documento inteiro, pode pressionar Ctrl, T. Perceba que são teclas de atalho muito práticas que nós utilizamos no dia a dia para facilitar a movimentação e a diagramação do texto aí no seu documento. Se você apagar um conteúdo ou se você fizer um conteúdo errado no seu documento e quiser imediatamente em seguida voltar à edição, pressione Ctrl Z, que é a tecla de atalho para desfazer, que é essa tecla de atalho que está aqui em cima da barra de acesso rápido. Ctrl Z é o atalho universal para desfazer qualquer coisa que você faça aí nos programas normalmente que você utiliza de edição, seja Excel, seja Word. Agora, se você quiser selecionar a página inteira, pressione Ctrl, Shift, Page Down. Opa, Ctrl, Shift, Page Down não deu certo. Então, existem algumas limitações para o Word também. Além das teclas de atalho, você pode criar também seleções com o seu mouse. Se você clicar e segurar o botão esquerdo apertado, enquanto você anda com o mouse sobre a palavra ou sobre o texto, você vai selecionando a palavra ou a frase ou o parágrafo. Para tirar a seleção, clique fora, em qualquer lugar. Se você quiser selecionar uma palavra de uma vez, você pode dar 2 cliques com o botão esquerdo. Um clique coloca o cursor na posição que você quer. 2 cliques seleciona a palavra. E 3 cliques seleciona o parágrafo inteiro. Note então que nós temos um clique, 2 cliques e 3 cliques com o mouse. Outro local interessante para a seleção de textos que você tem no documento do Word é essa região que você está vendo em destaque agora aí na tela. Essa região, se você perceber, quando o mouse está à direita dos seus controles de parágrafo, ele aparece com esse tracinho. Mas se você volta com o mouse para a esquerda, ele muda a direção da setinha. Se você der um clique, vai conseguir selecionar uma linha inteira utilizando o mouse. Se você der um clique e segurar o botão apertado, consegue selecionar várias linhas simultaneamente. Se você der 2 cliques com o mouse aqui, verá que o parágrafo inteiro será selecionado e 3 cliques do mouse vai fazer com que o seu documento inteiro seja selecionado, que é o mesmo que Ctrl T. Percebeu como existem diversas diferenças? Essas teclas de atalho, então, facilitam bastante aí a utilização do seu documento. Há ainda diversas teclas de atalho. Se você quiser então aprender mais, pare o mouse sobre os botões e verifique que para alinhar o texto à esquerda é Ctrl Q, para centralizar é Ctrl E, e uma série de outras opções aqui estão disponíveis. Se você quiser converter todas as letras de uma palavra em maiúsculo, você deve pressionar Ctrl Shift A. Se você quiser excluir, você pode selecionar uma palavra e pressionar Ctrl X. Você pode recopiar uma palavra pressionando Ctrl C. E depois, se quiser colá-la novamente, você pode dar um Ctrl V e quantas vezes quiser. Há diversas teclas de atalho que vão te auxiliar. Uma dica apenas para quem está começando agora e quer fazer uma seleção de textos: quando você estiver selecionando textos e palavras, você cria geralmente um bloco com a sua seleção. Quando você para o mouse sobre esse bloco, você vai ver que ele muda de formato. Olha só, aqui e agora aqui. Isso acontece porque você pode clicar com o botão esquerdo sobre a seleção e arrastar esse texto para uma nova posição. Se você soltar o botão esquerdo do mouse, vai ver que o texto que estava selecionado em cima foi transferido aqui para baixo. Muitas vezes você, sem querer, acaba selecionando um texto e arrastando ele para outro ponto do seu documento sem perceber o porquê. Justamente isso acontece porque você está selecionando a área selecionada e você está selecionando a área selecionada é uma boa. Você está marcando, então, você está transferindo a área que está selecionada para outra posição do seu documento.
E se eu não gostei de nenhuma dessas alterações, eu tenho sempre o Ctrl Z que vai fazer com que o meu texto volte sempre para o formato original. Percebam que é bem prático. Eu vou ver se eu disponibilizo para vocês, depois eu vou deixar o link aí lá no nosso grupo do Facebook, com as principais teclas de atalho que você tem aí para o Word e para o Excel. Meu amigo Cláudio Damasceno está gravando também as aulas de Excel, em breve você verá todo esse conteúdo, mas eu acho que vai ser bem útil aí para você trabalhar. Cuidado que as teclas de atalho do Word e do LibreOffice Writer são diferentes. Nós já tratamos sobre as teclas de atalho lá no nosso curso de Writer e eu espero que você tenha assistido. Espero que esteja gostando desse curso. Na próxima aula, então, vamos dar uma olhadinha lá no nosso edital. Vamos falar sobre que assunto. Eu vou fechar aqui esse documento. Não quero salvar. No nosso edital, então, eu posso dizer que nós já trabalhamos com atalhos e barras de ferramenta. Na próxima aula, vamos dar sequência... Opa, acabei pintando aqui de cor vermelha. Nós vamos dar sequência, então, com outros conteúdos. Um abraço, até a nossa próxima aula.